Saudações cordiais nesta primeira aula do curso Poesia Negra, Educação e Interdisciplinaridade. Nós abordaremos a interdisciplinaridade e a educação para as relações étnico-raciais. Inicialmente, falaremos sobre o conceito de poesia negra brasileira, depois, as concepções de educação para as relações étnico-raciais e de que forma a poesia é uma estratégia, um recurso didático eficiente para trabalhar uma educação antirracista. Comecemos a nossa abordagem, então, com um conceito de movimento negro. O movimento negro pode ser concebido como todas as ações realizadas pelas associações ou de forma individual de pessoas pretas que estiveram ao longo da história do Brasil em contextos de discriminação, violência, repressão. Assim, Joel Rufino dos Santos concebe, então, o movimento negro como qualquer ação realizada por entidades religiosas, assistenciais, criativas, artísticas, culturais e políticas, qualquer mobilização política, protesto antidiscriminatório, aquilombamento, rebeldia armada, movimentos artísticos, literários, folclóricos, ou seja, toda a dinâmica que é realizada de forma visível ou de forma invisível, ou seja, realizada de forma a não ser explícita devido às repressões, mas que cotidianamente é uma forma de resistência. A linguagem é uma forma de resistência. É uma construção contínua, cultural, que demarca discursos de poder. No caso da poesia, é um exemplo de forma de resistência que vai ser amplamente utilizada no movimento negro a partir dos anos 80, com os Cadernos Negros, uma publicação do Movimento Negro Unificado. Nós temos na história do Brasil diferentes poetas negros que denunciaram o racismo, a escravidão, o preconceito e a valorização da literatura negro brasileira ocorrerá com o próprio movimento negro brasileiro exigindo que mais publicações, que mais atividades escolares dessem ênfase às formas, sentidos da poesia dentro do universo escolar. Observemos o exemplo deste texto. Corpo d'África, de Juliana Costa. Meu corpo é uma África e o mundo um navio negreiro. Enquanto cantos que não entendo oscilam dentro de mim, eu vejo as atrocidades que ainda não tiveram fim. Vemos tempos de lei áurea, assim nos dizem, enquanto socialmente nos constrangem pelo cabelo crespo que adoramos, pela coroa simbólica que levantamos e se ofendem quando nos amamos. Meu corpo é uma África que ainda grita todos os crimes contra sua terra e contra sua gente. O racismo de nossa era vem junto com uma boca sorridente que dissimula e tudo que é negro anula, como contribuição social. Meu corpo é uma África, meu ori vive comigo a resistir, já que não podemos mais permitir o silêncio a nos chicotear, nem os discursos em outros termos a inferiorizar o que somos. A Juliana Costa, neste poema, traz o termo ori, que significa o orixá individual, essa força vital, que é também o nome de um documentário que Beatriz Nascimento, a historiadora Beatriz Nascimento, participa e narra, que fala da relação com a África, essa ancestralidade, a partir da diáspora africana, ou seja, esse processo de violência marcada pela escravização, de expulsão, desterritorialização e de reconstrução de vidas na América,
e a busca da valorização do negro na sociedade brasileira a partir dessa ancestralidade, da vinculação com a África, da identidade negra, de contradizer, de opor-se, de denunciar o racismo que está em discursos que são disseminados, como, por exemplo, o discurso da beleza como unívoca, que desprestigia a beleza negra. Então, o corpo África, nesse sentido, a corporeidade no poema de Juliana Costa, aborda as questões identitárias, históricas, ou seja, o ser negro não apenas como corpo, objeto, mas como um indivíduo que tem direitos, que age, que contesta, que não aceita a opressão, que entende os processos de discriminação e racismo que existem e que os combate. Este texto mostra as características do discurso antirracista a partir do final do século XX, que é um discurso antirracista que valoriza concepções panafricanas, ou seja, de problemas históricos de violência contra a população negra e de uma busca pelos direitos e pela identidade afro em perspectiva transnacional, a luta por direitos, por não aceitar concepções como a democracia racial, que considera a inexistência do racismo a partir de um discurso de harmonia entre os grupos étnicos, que foi por muito tempo tomado como discurso preponderante para explicar a sociedade brasileira, tentando impedir a divulgação das atrocidades que são cometidas no Brasil devido ao racismo estrutural. Quando falamos de uma história para as relações étnico-raciais, nós temos que entender que vamos englobar o genocídio negro brasileiro como um processo histórico que ainda existe, o racismo que decorre de uma construção histórica marcada pela desigualdade, escravidão, pelo etnocentrismo e pela resistência da população negra. E que as religiões, as línguas, as organizações políticas sociais, as tradições, os festejos compõem elementos de resistência a esse processo do racismo estrutural. A literatura negro-brasileira é entendida, então, como uma forma de expressão da população negra, de resistência da população negra. Segundo Kuti, a literatura negro-brasileira nasce na e da população negra que se formou fora da África e de sua experiência no Brasil. A singularidade é negra e, ao mesmo tempo, brasileira, pois a palavra negro aponta para um processo de luta participativa nos destinos da nação e não se presta ao reducionismo contribucionista, a uma pretensa brancura que englobaria como um todo a receber, daqui e dali, elementos negros indígenas para se fortalecer. Por se tratar de participação na vida nacional, o realce dessa vertente literária deve estar reverenciado à sua gênese social ativa. O que há de manifestação reivindicatória apoia-se na palavra negro. O Kuti, ele defende, então, uma produção literária da população negra no Brasil, diante das condições do racismo no país, e como uma forma de resistência, uma forma de expressão da própria historicidade da cultura da população negra no Brasil. O termo afro-brasileiro não é aqui utilizado, considerando que o termo afro identificaria então a produção também para além do Brasil. E a ênfase no conceito do Kuti é a produção negra no Brasil, que considera as relações com a África, mas que não são feitas fora do Brasil, sim dentro do contexto histórico racista
e de resistência da população negra. Com relação às temáticas da literatura da população negra no Brasil, podemos identificar como comuns o resgate da história do povo negro na diáspora brasileira, os mitos, as lendas, a denúncia da escravidão e valorização de heróis negros como representação Zumbi dos Palmares, que foi tomado como exemplo do heroísmo negro brasileiro na busca de uma data, como a data da consciência negra, em 20 de novembro, pelo movimento negro unificado, para contrapor-se a visões estereotipadas que colocavam heróis brancos, como a própria Princesa Isabel, que tiravam do negro o protagonismo da luta pela sua liberdade contra a escravidão e da luta por seus direitos. A autoria, então, ela é realizada por autores que destacam, né, a identidade negra em comum. Os pontos de vista valorizam a história, a cultura, a problemática das condições de existência do negro no Brasil. A linguagem insere-se numa perspectiva transculturadora, ou seja, que há uma mudança de perspectiva negando padrões eurocêntricos e trazendo ritmos, entonações, criando uma semântica própria que ressignifica a língua a partir de perspectivas africanas, de perspectivas teóricos da problemática do negro no Brasil, do uso das palavras que remetem a línguas de origem africana e assim por diante. E o público, ele é diverso, no sentido de que busca-se dialogar com diferentes leitores para combater o preconceito, o racismo, né, a discriminação. A educação antirracista, ela então faz uma relação entre a interseccionalidade, já que se aborda em diferentes áreas do conhecimento, conforme as legislações 10.639 de 2003, sobre a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, que depois a Lei 11.645 de 2008 insere a história indígena. Essas mudanças na LDB, por essas legislações, implicam numa educação que valorize as diferentes identidades, que relacione racismo, sexismo, desigualdade social, ou seja, vários marcadores sociais que amparam preconceitos devem ser entendidos nas suas relações. A decolonialidade, uma perspectiva de entender a história da África, dos afro-brasileiros, dos indígenas, e não apenas repetir modelos, discursos eurocêntricos, valorizando os saberes das comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, ou seja, uma perspectiva intercultural, ou seja, diferentes culturas devem ser entendidas, uma visão ampla, holística, integrada, que então permite que o currículo traga nos diferentes componentes curriculares, em ações de um professor no seu componente ou de vários professores em projetos, abordando as diferentes temáticas, abordando as diferentes áreas do conhecimento e as contribuições da população negra, indígena, nas diferentes áreas do conhecimento, contrapondo-se a discursos historicamente enraizados que inviabilizaram a possibilidade da população negra ser partícipe e ser reconhecida como produtora de cultura, de ciência no Brasil. Assim, tem-se o que a gente chama de pedagogia da diversidade.
Segundo a Nilma Lino Gomes, o movimento negro está ligado à educação, no sentido que a educação é um processo de combate ao racismo e que o processo de emancipação e superação socio-racial nos desafia a construir uma pedagogia de diversidade, de raça, de gênero, de identidade, de culturas. É fruto da ação dos movimentos sociais. Então, a educação para as relações étnico-raciais foi construída como política depois de um longo período de luta do movimento negro. E que a pedagogia da diversidade é produto de uma luta contra-hegemônica no campo educacional. E ela é essencial para a emancipação social na educação. A educação antirracista deve, então, segundo Denise Carreira, ser objetivo, prática, constante da instituição escolar, promovendo a igualdade, a diversidade nas suas relações internas, com o público externo, tirando os obstáculos para a ascensão das minorias, nos cargos de posição, direção, prestígio, manter espaços permanentes para o debate, promover acolhimento e, com relação à composição dos conflitos raciais e de gênero, combatê-los efetivamente, segundo a legislação, promovendo, então, uma gestão democrática ampla, diversa e fortalecida que associe um currículo contextualizado, plural, significativo, com a valorização das culturas africana e afro-brasileira e atitudes e relações sociais no cotidiano que combatam o racismo. No currículo, há necessidade, então, de conhecimento das leis, dos documentos oficiais, das ações sociais, organizando um projeto político-pedagógico que garanta a diversidade, o planejamento coletivo, a abordagem dos conteúdos, história da África, da cultura afro-brasileira, a perspectiva multicultural, considerando diferentes etnias, as diferentes perspectivas, as diferentes culturas, e também promovendo formas transdisciplinares, interdisciplinares de relação de saberes e também usando recursos didáticos e práticas diferenciadas. Os recursos didáticos devem priorizar uma diversidade de materiais. Esses materiais precisam ser avaliados com relação à pertinência para a educação das relações étnico-raciais, a ERE, e deve-se observar quanto desse material existe na escola, no caso dos livros didáticos, a possibilidade de elaboração desses materiais, como a população negra é representada, como os discursos antirracistas são incorporados, como as diferentes culturas são abordadas. A gestão democrática é fundamental, porque se não houver abertura para os movimentos sociais, para os debates, não se consegue destruir este discurso enraizado que é etnocêntrico. Então, a importância da relação com a família, a participação nas tomadas de decisões, informar a comunidade e criar redes de proteção, ou seja, relações com outras áreas do setor público de saúde, cultura, de justiça, para que haja o combate ao racismo de acordo com a legislação. Os profissionais de educação precisam ter formações constantes para que haja ciência da própria identidade étnico-racial, do reconhecer-se branco, do reconhecer-se negro, enfrentando-se da discriminação dos profissionais de educação, a melhoria das condições de trabalho e de formação, o investimento do educador no pesquisador, fortalecimento do trabalho coletivo, conhecimento dos profissionais que atuam em diferentes espaços da escola. Então passa por um auto-reconhecimento, valorização do saber docente, contínua formação e busca de ações coletivas
no combate às formas de discriminação. A educação antirracista não se faz apenas nos conteúdos, nos recursos didáticos, mas também nos relacionamentos no ambiente escolar. Então, há necessidade de pensar na forma como as pessoas são tratadas, no uso da linguagem, na forma como as pessoas têm acesso ao conhecimento, a questão da intolerância religiosa, quais são aqueles que sempre ocupam os lugares de poder, como o afeto e a atenção são trabalhados neste ambiente para que haja uma construção positiva e valorização de homens e mulheres negras, de questões de sexismo, de transfobia, de qualquer outra forma de preconceito associadas a uma educação plural, diversa, para que haja, então, que se tem como premissa básica, que é formar com êxito, para que o estudante permaneça, para que o estudante seja reconhecido em sua individualidade, para que ele sinta segurança na escola, ou seja, a promoção de uma cultura da paz, como afirma a ONU, dentro do sistema educacional. E também valorizando as conexões com a comunidade, que esses estudantes sintam-se partícipes desta construção de conhecimentos. O currículo, portanto, deve ter uma perspectiva decolonial, interseccional, para que haja a ampla participação, para que haja ampla representatividade. Segundo Miguel Arroyo, há situações complexas que nos convencem ainda mais do que não bastam referenciais e diretrizes curriculares avançadas, afirmativas de que dimensões formais, se não forem formuladas, políticas mais compulsórias de desconstrução de estruturas sequenciais lineares disciplinares em que essas referências avançadas terminam soterradas, que não ir além da proclamação de referenciais e diretrizes avançadas e definir estruturas que as tornem viáveis. Então, a ideia de interdisciplinaridade, da busca dos diferentes conhecimentos, tem que sair do papel, tem que sair de uma ideia de verticalidade, de cima para baixo, para buscar que todos os profissionais se envolvam numa vertente circular, ou seja, de diálogo, para se criar realmente possibilidades de colaboração. A ideia de interdisciplinaridade implica que diferentes métodos de pesquisa de diferentes disciplinas, né, podem gerar novas possibilidades de estudo com a manutenção das características de cada disciplina, mas com a colaboração desses métodos, com o compartilhamento dos diferentes saberes desses componentes curriculares. A diferença entre interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade é a seguinte: a pluridisciplinaridade ela parte do princípio de que existe um objeto de estudo, um tópico de estudo, e todos os componentes vão estudá-los. E há pouca interação entre eles. A transdisciplinaridade, ela parte do princípio de que há uma quebra de paradigma disciplinar. Então, as disciplinas, elas podem perder os seus limites, não precisam existir disciplinas em si. Há uma busca por um conhecimento envolvendo diferentes áreas que perdem os seus limites, porque tem esse objetivo de entender o mundo na sua grande variabilidade temática. A interdisciplinaridade mantém os componentes curriculares, mantém metodologias, mas faz a colaboração e busca que isso ocorra dentro de uma aula, por exemplo. Na aula de língua portuguesa, eu trabalho história, eu trabalho geografia, eu trabalho diferentes áreas do conhecimento. Não preciso nomeá-las, mas eu trabalho diferentes áreas do conhecimento.
E eu também posso trabalhar com esses professores em projetos. Então, existem os componentes, eles colaboram, eles estão presentes, então, tanto em temas, conteúdos, metodologias. Esse seria o princípio de interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, os limites entre os conteúdos, os limites entre os componentes, eles se esvaem dentro do objetivo maior de buscar a temática, né, a compreensão, né? Não é necessário na interdisciplinaridade que haja uma perda desses limites. Eu posso fazer um trabalho interdisciplinar sozinho, dentro da sala de aula, utilizando de metodologias, recursos, possibilidades de outras áreas do conhecimento. Para finalizar, tomei aqui o texto do Solano Trindade, Minha Missão. Irei atrás da amada perdida, irei em busca da paz, do alimento e do abrigo, para quem trabalha, e assim cumprirei a minha missão de poeta. Não construirei um poema que me imortalize, nem passarei para a história como um grande artista, ficarei com o povo na sua canção, e assim cumprirei a minha missão de poeta. A ideia de que a poesia não é simplesmente produzir um texto para determinado grupo, para um seleto grupo. Não é simplesmente o escrever para registrar. Na perspectiva do poeta, a missão é transformar a partir de uma poesia que se transforma em ideias, emoções, práticas, ações que fazem com que o povo se veja nela e que o povo, a partir dela, consiga se identificar e transformar. A ideia é partir para a visão de uma cultura diversa, de uma história diversa, em que a população negra se vê representada, em que ela é protagonista. No outro poema, Civilização Branca, Solano Trindade escreve: linchar um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme. Aqui, a denúncia, violência racial, numa civilização branca, em que há o genocídio negro, torna-se evidente. A partir de textos como esse, é possível trabalhar a violência urbana, o racismo estrutural, a cultura afro-brasileira, as políticas e legislações, a desigualdade social, o papel da mídia na promoção do racismo, do combate ao racismo, as ideias de relações afetivas em diferentes possibilidades, em diferentes culturas, em diferentes lugares, o trabalho com a força policial, o trabalho sobre as formas de resistência da população negra, o conceito de poesia, a partir de diferentes temáticas suscitadas pelos poemas, poderíamos desenvolver atividades diversificadas nas diferentes áreas do conhecimento, explorando tais temáticas. A ideia é, assim como diz Petronila Beatriz Gonçalves, entender as africanidades brasileiras, ou seja, as raízes da cultura brasileira que tem origem africana, que estão envolvidas no modo de ser, de viver, de organizar as lutas dos negros, marcar a cultura africana, fazem parte do dia a dia de todo brasileiro, para então também entender os valores de refúgio, que são aqueles que permitem a sobrevivência, a opressão da escravidão, da colonização, do racismo, as formas
de buscar proteção, segurança, os fundamentos para viver, pensar, construir, criar, então, uma educação antirracista e a criminalização do racismo como fato, né, não só como elemento expresso em leis, mas que de fato aconteça, e assim o enegrecimento. Enegrecer, para Petronília Beatriz Gonçalves, é a face a face em que o negro e o branco se espelham, se comunicam, sem deixar de ser o que cada um é, sempre na busca pela reflexão a partir do autoconhecimento de si, como parte da totalidade de quem é o Brasil. Espero que esta aula tenha sido importante, que tenha suscitado reflexões e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado.